Dá sim. Sim, tá dando. Certo. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Wendy. Eu sou da farmácia. Eu atualmente estou com S4, graças a Deus. E eu escolhi hoje falar um pouco sobre a síndrome de Tourette, certo? Ela é uma síndrome não muito conhecida. Eu acredito que vocês tenham visto em alguns filmes ou em algumas redes sociais. Bom, o que é essa síndrome, né? A síndrome de Tourette, gente, ela é um distúrbio genético, certo? Que ela tem tanto alterações neurofisiológicas como alterações neuroanatômicas, certo? Entretanto, ela também é de natureza neuropsiquiátrica. Essa síndrome é principalmente caracterizada por alguns fenômenos compulsivos, certo? Principalmente os tics, que eu acho que é o sintoma assim, mais aparente, que eles podem ser classificados em tics motores, vocais, e também tem um tique sensitivo que não é tão falado, mas também existe. E, entretanto, esses tics também, eles podem ser tics evolutivos, ou seja, inicialmente eu posso ter tics simples que podem ser evoluídos para um tics mais complexos, certo? Bom, essa doença, essa síndrome, ela geralmente ela se manifesta na infância, antes dos 18 anos, e ela tem grande impacto social e comportamental. A gente vai ver o porquê. Bom, eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente aprofundar mais um pouco essa síndrome, certo? Bom, a primeira descrição da síndrome de Tourette, ela foi feita em 1825, certo? E não tinha esse nome, síndrome de Tourette. Ela era conhecida como a maldição dos tics. Em 1884, que ela chegou a receber o nome, certo, de síndrome de Guillain-Barré. E durante esse período, essa época, ela era vista como uma maldição, justamente porque ela apresenta alguns tipos de comportamentos um pouco bizarros, né? E esses comportamentos são totalmente involuntários. Em 1984, ela foi considerada uma doença rara, uma condição rara, já que sua incidência na população era muito baixa. E hoje, a síndrome de Tourette é descrita como uma perturbação de tics vocais e motores múltiplos combinados. Bom, eu vou aprofundar agora um pouco ainda sobre a síndrome de Tourette. Bom, como eu tinha falado, ela geralmente apresenta algumas manifestações antes dos 18 anos, certo? Na infância. E a sua principal sintoma, eu acho que é o mais aparente, são os tics. Geralmente esses tics, como eu falei, podem ser classificados em motores, vocais e também tem o sensitivo. E eles geralmente pioram, agravam quando a pessoa que tem essa síndrome, ela está numa situação de estresse ou está numa situação de ansiedade. E ela não é apenas um distúrbio de movimento, porque a síndrome ela pode ter algumas alterações neurocomportamentais. Geralmente ela é acompanhada de algumas manifestações secundárias, como é o caso do TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e o HDA, que é a hiperatividade com déficit de atenção. E ela é um transtorno que ainda não é muito conhecido. Não só na questão das pessoas não conhecerem, mas também de que sua transmissão genética ainda não é muito traçada, certo? E nem o seu aspecto clínico também. Bom, entretanto, já sabe que essa síndrome, ela tem um caráter autossômico dominante, entretanto, o seu marcador genético ainda não foi descrito. Se tiver alguma dúvida, gente, vocês podem falar que eu falo muito rápido. Bom, agora eu trouxe sintomas, certo? Como eu tinha falado, o principal são os tics, que eles podem ser tics motores, que geralmente são expressados em movimentos repetitivos, geralmente na face, na boca, no braço, nos olhos, e os tics vocais, que geralmente são repetições de palavras, e em casos mais graves, tem os xingamentos involuntários, certo? Bom, tem a ecolalia, certo? Que ecolalia seria, por exemplo, a repetição de um som, de uma frase ou de uma palavra, geralmente é uma repetição involuntária. A ecopraxia, que geralmente é a imitação de movimentos de outra pessoa. A coprolalia, que geralmente é o uso de palavras obscenas, certo? E a copropraxia, que geralmente é o ato de fazer esses gestos obscenos, que são os atos totalmente involuntários. Só dando essa ressalva. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o sintoma mais prevalente, que são os tics, certo? Como eu tinha falado, eles podem ser classificados em tics motores, tics vocais e o tic sensitivo. Esse tic sensitivo, ele não é tão prevalente em todas as pessoas que têm a síndrome de Tourette.
Então, ele não é usado para fins de diagnóstico, mas ele existe. Bom, primeiramente, antes de eu falar de cada classificação, eu vou falar um pouco sobre o que é o tique, né? A definição do tique. Geralmente, os tiques, eles são movimentos que são anormais, movimentos crônicos, ou seja, são movimentos que têm a contração e o relaxamento muscular rápido ou involuntário. Eles geralmente são movimentos súbitos, rápidos e breves, e eles não têm nenhum tipo de propósito, certo? Para o paciente. Em alguns casos, esses tiques podem até permanecer durante o sono. E como eu tinha já comentado, ele geralmente pode aumentar quando a pessoa está numa situação tensa, numa tensão emocional, numa ansiedade, ou em alguma situação emocionalmente instável também. Bom, geralmente esses tiques, eles diminuem quando a pessoa está em repouso, a pessoa está mais relaxada, ou em situações que exigem concentração, mas ainda existem, certo? Mesmo que de uma forma atenuada. Esses tiques, eles podem ser suprimidos pela vontade. Deixa eu explicar essa parte aqui, ó. Por exemplo, a pessoa pode tentar controlar os tiques por alguns minutos ou alguns segundos. Entretanto, logo após essa tentativa de controle, eu vou ter um efeito rebote. A pessoa vai ter uns tiques piores, ou seja, vai ter uma exacerbação secundária desses tiques, certo? Geralmente esses tiques acontecem de forma diária e eles são em forma de salvo, ou seja, são tiques simultâneos. Esses tiques também, eles variam de paciente para paciente que tem essa síndrome, certo? Geralmente tem variações do número de tiques, a frequência, do tipo, da localização dos tiques, se são nos membros, se são na face, enfim. E eles também podem ter um caráter flutuante. O que é isso? É quando pode ocorrer uma certa ausência desses tiques, por semanas ou até meses, certo? Mas isso é uma coisa muito rara de acontecer. Aí, eu pesquisando, eu vi um trecho no artigo que fala de um caso, certo? Foi uma pesquisa realizada pela Miranda, de um caso que um paciente que teve tiques motores complexos, que a gente já vai ver o que é isso, ele teve um desprendimento da retina e também ele teve fratura de costelas, porque ele teve uma ação de alta agressividade, ele deu severamente golpes no seu tórax. E, além disso, gente, os tiques motores complexos são muito graves. Eles podem também causar problemas ortopédicos, como é o caso, a pessoa pode flexionar o joelho, a pessoa pode virar a cabeça muito rápido, virar o pescoço excessivamente, e pode ter problemas cutâneos justamente pelo fato de se beliscar, que também é um sintoma de tiques motores complexos. A gente já vai ver isso aqui. Como eu tinha falado, o início desses sintomas, eles já são bem visíveis durante a infância ou a juventude. E esses sintomas, eles podem evoluir para estados mais crônicos, certo? Em alguns casos, aqui é uma exceção. Na vida adulta, a pessoa pode aprender a controlar esses tiques, mas tem aquele efeito rebote, como eu falei para vocês, mas esses tiques podem ter uma amenizada ou podem diminuir, conforme o tempo. Mas é muito raro de acontecer. Bom, como eu falei, eu agora vou explicar cada tique, certo? A gente tem os tiques motores, que eles são classificados em simples e complexos. Geralmente, os tiques simples, eles são tiques mais rápidos e são tiques que têm maiores repetições. E, geralmente, as pessoas conseguem perceber que esses tiques são tiques involuntários. Não é porque a pessoa quer fazer, certo? E geralmente é o tique que acontece em músculos funcionalmente relacionados. Por exemplo, acontece só nos músculos da face, a pessoa pisca os olhos, a pessoa tosse o nariz, tosse a boca. Diferente dos tiques complexos, que eles não envolvem esses grupos musculares relacionados, e eles são tiques mais lentos. O que acaba, às vezes, passa para quem está vendo a pessoa tendo esses tiques, achar que a pessoa está fazendo aquilo voluntariamente, certo? E não é totalmente involuntário, tanto os simples quanto os complexos. Bom, esses tiques complexos, eles envolvem a ecocinese, que é justamente a imitação de gestos feitos por outras pessoas, certo? A ecopraxia, que é a imitação de gestos obscenos, e a copropraxia, que também é gestos obscenos. A diferença deles é que a ecopraxia é a imitação de gestos obscenos feito por outras pessoas, certo? Deixa eu
Bom, aí eu vou falar agora os tiques motores simples mais frequentes. Geralmente é o piscamento dos olhos, as caretas, a questão de repuxar a cabeça, que é muito perigoso, os movimentos de torção do nariz e da boca, a questão do trincar os dentes, movimentar os dedos, causar uma tensão abdominal, chutar. Já os tiques motores complexos mais frequentes são os gestos faciais, os gestos das mãos, que é justamente entre aquela questão de gestos obscenos, a questão de tocar as pessoas, bater, beijar, e a ecopraxia, que é justamente a imitação de gestos de outra pessoa, e a copropraxia, que é a imitação de gestos obscenos. Eu passei rápido porque é mais questões de sintomas mesmo. A gente tem agora os tiques vocais, gente. Os tiques vocais, assim como os tiques motores, eles são classificados em simples e complexos. O tique simples geralmente inclui a questão das emissões de sons mesmo, que é os grunhidos, os gritos, a fungação. E os tiques complexos, eles entram a questão da coprolalia, que é quando a pessoa fala palavras obscenas ou palavras que não têm nexo, certo? Isso de forma totalmente involuntária, sempre dando isso ênfase. E tem a palilalia, que é quando a pessoa repete muitas frases, as palavras. E a ecolalia, que é quando a pessoa repete palavras de outras pessoas, certo? Frases, palavras. É muito interessante esses termos. Aí eu vou agora falar os principais sintomas, os tiques vocais simples e os complexos. Os tiques vocais simples, os principais sintomas é o coçar a garganta, é o fungar, é o cuspir. Algumas pessoas podem ter o latir, o chiar, o apitar, o assobiar, e inúmeros outros sons, gente. Muitos sons diferentes, que é uma doença muito específica. A gente tem os tiques vocais mais complexos, que é no caso, a questão de repetir frases curtas e complexas, certo? A palilalia, como eu já falei, que é a repetição involuntária. A copralalia, que é a repetição de palavras obscenas. A ecolalia, que é a repetição da palavra de alguém, certo? E em alguns casos mais raros, a gente tem um bloqueio da fala. Isso aqui é muito raro de acontecer. Eu tô indo muito rápido, gente. Não, tá tranquilo, Andy. Certo. A gente tem. Agora eu vou falar um pouco sobre o tique sensitivo, como eu já tinha falado para vocês. Ele não é um tique muito, muito comum. Eu vou tentar explicar de uma forma mais que dê melhor para entender. Por exemplo, quando a pessoa ela é obrigada, certo? O paciente é obrigado a fazer um movimento voluntário, dessa casa que é voluntário, que é para melhorar uma sensação que ele está tendo. Por exemplo, ele tem uma sensação de peso, uma sensação de frio, uma sensação de vazio, ele precisa fazer alguma coisa para aliviar aquele sintoma. Entretanto, isso aqui é muito específico mesmo, para quem tem a síndrome de Tourette, e ele não é obrigatório para diagnóstico, certo? Aí, gente, eu quis trazer um pouquinho da fisiopatologia. Eu achei muito complexa, eu não tenho conhecimento assim para falar muito. Eu trouxe só uma partezinha bem pequena, porque no final do slide eu deixei o artigo que explica detalhadamente, mas eu só vou trouxe um passo só mesmo para a gente ver que é muito curioso. Bom, eu vi que quem tem síndrome de Tourette tem uma deficiência na inibição desse circuito, que é o circuito córtico estriado tálamo-corticais. Esse circuito aqui é responsável principalmente pelas atividades motoras, emocionais, cognitivas e sensoriais. Ou seja, vocês percebem que é muito complexo. Eu não consegui entender para trazer para vocês. Bom, e quando tem essa deficiência na inibição desse circuito, a nível motor, eu vou ter justamente a expressão dos tiques e dessas compulsões, certo? E já a nível límbico e frontal, eu vou ter a questão da obsessão, que é aqui entre o toque, e o déficit de atenção. Por isso que é muito comum quem tem o síndrome de Tourette ter toque, certo? Ter TDAH, porque é uma síndrome que puxa muito o sistema límbico e frontal. Bom, agora, aí, ainda dentro dessa deficiência, né? Quando eu tenho a deficiência inibitória, também tem a questão da hipersensibilidade aos estímulos, tanto do meio interno como do meio externo. Isso que se reflete muito na questão do toque, também, que eu achei muito prevalente. Aí agora eu vou falar sobre justamente as patologias associadas à síndrome de Tourette, certo? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, como eu falei, que é o TOC, que geralmente 39,6% dos casos de quem tem
síndrome de Turner tem toque, a hiperatividade e a distração, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, a impulsividade, desconforto social e a autoagressividade, naquele caso lá que eu trouxe para vocês, do cara que se autoagrediu, né? Quebrando até as costelas. E o transtorno de aprendizagem também é muito comum. E geralmente as pessoas que têm a síndrome de Turner, elas geralmente são mais propícias a ter fobias, transtornos, ansiedade e o pânico, certo? Bom, agora eu vou trazer um pouco sobre como é feito o diagnóstico e o tratamento. Bom, gente, o diagnóstico geralmente é o diagnóstico clínico, certo? Justamente porque não existe nenhum teste de laboratório que consiga confirmar quem tem a síndrome de Turner, certo? Então, ele é totalmente clínico. Mas para ajudar nesse diagnóstico, a gente tem os critérios da Associação Americana de Psiquiatria, que deu algumas ressalvas para auxiliar, certo? Para auxiliar o diagnóstico clínico. Bom, a gente tem o quê? Primeiramente, a pessoa ela tem que ter, pelo menos, em algum momento da doença, apresentação de tics. Pode ser tics motores ou tics vocais. E não tem necessidade desses tics serem ao mesmo tempo, certo? E a pessoa também tem que ter, durante o período de mais de um ano, a presença desses tics, certo? E que as flutuações, como eu tinha falado para vocês, não exacerbem 3 meses consecutivos, certo? Livre desses tics. Como eu tinha falado, o início da doença tem que se dar antes de 18 anos de idade, geralmente se dá na infância, tem que ser percebido durante a infância ou a adolescência. E tem que ter certeza que essa perturbação ela não é causada por substâncias psicoativas ou estimulantes ou por outras condições clínicas, que é no caso da doença de Huntington ou a encefalite pós-viral, que é um dos casos, né, que também tem esses chips. O tratamento, gente, eu tentei diminuir bem, porque era muita coisa, mas o tratamento, geralmente ele tem que ser feito o mais rápido possível, já que a doença de Turner, né, a síndrome de Turner, ela causa muito desconforto social. Então, geralmente é feito o mais rápido possível, justamente para amenizar ou evitar alguns danos ao paciente. E é um tratamento unitário, certo? Um tratamento muito, muito especializado, muito específico para cada paciente. E ele deve ter tanto abordagens farmacológicas como abordagens psicológicas. Esse é o último psicológico muito importante, certo? E essa abordagem psicológica deve ser feita tanto para o paciente quanto para as pessoas próximas ao paciente. Familiares, pais, pessoas mais próximas, justamente para que essas pessoas consigam lidar de uma forma melhor, certo? Com a pessoa que tem essa síndrome, que é uma síndrome que afeta bastante social. Ainda sobre o tratamento, a gente sabe que essa síndrome não tem cura, certo? Geralmente são usados apenas medicamentos ou alguns tratamentos psicológicos para minimizar, para dar um alívio dos sintomas. E é muito importante esse ponto aqui, porque geralmente os medicamentos que são utilizados, né, o tratamento farmacológico que é utilizado para a síndrome de Turner, de Tourette, eu não sei falar direito, desculpe, para a síndrome de Tourette, geralmente ela tem mais efeitos adversos do que benefícios mesmo para o paciente. Então, o tratamento farmacológico, especificamente, deve ser muito bem analisado antes de ser imposto para o paciente. Imposto não, antes de ser proposto para o paciente, tá? Desculpa. Nesse caso, levando esse ponto específico, a maioria dos pacientes nem necessita de um tratamento farmacológico, certo? Por chiques. Basta ter o tratamento psicológico, basta ter a conversa com os familiares, com o paciente, para que a pessoa saiba lidar com os chiques, certo? Porque muitas vezes, como eu falei, os tratamentos farmacológicos, eles muitas vezes têm mais efeitos adversos do que benefício do paciente. Então, é um tratamento muito difícil. E a pessoa realmente tem que aprender a lidar com a doença, infelizmente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão do tratamento farmacológico, certo? Geralmente são utilizados antagonistas receptores de dopamina, já que alguns estudos mostram que o bloqueio desses receptores dopaminérgicos do tipo 2 é o ponto central para que esses tenham uma eficácia maior do medicamento, certo? Eficácia maior do tratamento.
Eu trouxe 2 exemplos de antagonistas, que é o haloperidol, deixa eu só ver o nome aqui, e a primosida. Bom, o haloperidol, ele é um dos medicamentos mais utilizados, certo? Quando tem o tratamento farmacológico, como eu falei para vocês, tem que ter um estudo, toda uma análise para ver se realmente esse tratamento farmacológico ele vai ser benéfico para o paciente. Só que ele tem muitos efeitos adversos. Tem esse efeito aqui, que eu acho que é o efeito mais complicado, que é os sintomas extrapiramidais de características parkinsonianas, ele causa tremores, sedação, ganho de peso e a discinésia tardia, ou seja, movimentos involuntários. A gente tem também a pimosida, que ela é uma eficácia muito parecida com a haloperidol. Entretanto, ela não apresenta os sintomas extrapiramidais, ou seja, não apresenta os tremores. Só que ela apresenta também sedação, como efeito adverso, difusão cognitiva, e ela também pode apresentar alguns sintomas no sistema cardiovascular. E essa que eu achei muito interessante, que a gente está pesquisando, né, sobre a toxina botulínica, que eu encontrei que a injeção de toxina botulínica ela pode ser uma boa opção terapêutica para o tratamento tanto dos tics motores e até em alguns casos para os tics vocais. Só que ainda está em estudo esse tratamento. Bom, gente, agora eu trouxe aqui a indicação de 2 filmes. Tem esse aqui tem na Netflix, certo? Ele traz de uma forma mais cômica, não só a síndrome de Tourette, mas ele traz outras síndromes, como é o caso do TOC, síndromes comportamentais. E tem esse aqui, primeiro da classe, que traz totalmente voltado para a síndrome de Tourette, certo? A bibliografia. E obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falei muito